Eu me considero baterista, né? Eu toco bateria, mas eu sei tocar um pouquinho de teclado e de violão também. O primeiro que eu aprendi foi piano, né? Porque piano você pode usar como a base de qualquer outro instrumento e da música em si. Mas bateria foi o que mais me exigiu prática, porque é difícil de treinar e por ser um instrumento muito fora de mão e sem jeito, muitas vezes você não pode treinar muito bem. Tem que ter muita coordenação, noção de ritmo e você tem que estar muito concentrado, porque se você erra uma coisinha, você altera a música toda. Eu sigo carreira, né, como cantora sertaneja. Aí eu tô aprendendo, né, eu sempre toquei violão desde pequena e agora eu tô aprendendo viola também. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar você até você se amar e me amar. Calma. Tem bastante diferença, né? O violão tem 6 cordas e a viola tem 10. Aí muda bastante, né? Acho que se fosse 12 cordas seria até mais fácil, né? Que aí ia ser o dobro de cordas, só ia ter que colocar o dedo em 2, né? Mas como são 10, muda tudo, né? Como eu já tenho feito aulas de violão, tenho uma facilidade maior para poder tocar outros. Então, por exemplo, o ukulele, que é um violãozinho, um estilo de violãozinho havaiano, eu acho bem bacana também de tocar. Do jeitinho brasileiro, eu acho que é mais o cavaquinho, o pandeiro, que é mais o samba mesmo, característico do Brasil. Violão dá pra você tocar de tudo, né? De sertanejo a rock and roll. Eu acho que o violão define bem aqui o estilo mineiro. Olá, ótima tarde para você que está ligado no programa, querendo ouvir um som legal e uma boa conversa, hein? Você fez bem em estar conectado aqui com a gente. O Caleidoscópio é o lugar de tudo isso e muito mais. Hoje vamos dar um ritmo diferente ao bate-papo no estúdio. Afinal, os instrumentos musicais vão comandar a discussão e é aqui o tema do nosso programa de hoje. Vamos falar sobre quais instrumentos são os astros de um determinado ritmo. Em certas composições, qual instrumento não pode faltar, hein? Vamos falar também de origens e história desses objetos responsáveis por fazer aquele som. Se você quiser participar deste bate-papo, mande um recado pelo Twitter ou Instagram no @CaleidoscópioTV. Tem também o facebook.com/programa Caleidoscópio TV. Ou então, se você preferir, é só ligar no 3209-0113. E para você que quer participar com a gente pelas redes sociais, nós temos presentes, olha só. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí para você o telefone da bitela. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Já já tem mais presentes oferecidos pelos nossos parceiros para você. Fique ligado e participe! Vamos então ao nosso papo de hoje, um papo legal pra caramba, né? Instrumentos musicais. Para esse bate-papo que eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o Ricardo Frei. Ele é cantor, compositor e professor de História da Música na pós-graduação na PUC Minas. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Simone. Currículo extenso, né? Bom ter gente boa assim com a gente. Bem-vindo. Obrigado. O Inácio está aqui com a gente também, o Inácio Cavalieri. Ele é professor e proprietário da Escola de Música Cavalieri. Seja muito bem-vindo, Inácio. Obrigado. Um prazer recebê-lo. Ótimo. Aqui com a gente também o Helder Araújo, é músico e compositor. Seja muito bem-vindo, Helder. E aqui com a gente um jovem, né, do nosso lado, uma honra ter os jovens tão bem representados aqui. O Marcos Vinícius é músico da Orquestra Jovem das Gerais. O Marcos, como é que surgiu esse seu interesse por música? Olha, surgiu aos 8 anos, ainda no ensino fundamental. O meu projeto, a orquestra, tem uma parceria com a prefeitura do meu município, que é a Prefeitura de Contagem. E eles dão aula de musicalização com flauta doce nas escolas municipais. E a partir desse projeto, quando foi implementado o projeto na escola, entendeu? Surgiu o interesse.
vamos ver o que é, vamos conhecer algo novo, entendeu? Vamos tentar fazer parte disso. Foi a partir disso que eu comecei a ter aula de flauta doce na escola e fui criando cada vez mais o interesse. Então, em casa, não tinha nenhum músico, nenhum instrumentista para ajudar nessa escolha? Que eu cheguei a conhecer, não. Meu avô, ele tocava sanfona, era a paixão dele, só que eu não cheguei a conhecer o meu avô, entendeu? Quando eu nasci, ele já havia falecido, mas dentro de casa mesmo não. Meu pai, ele sempre tinha coleções de CDs que a Filarmônica continha, ele tinha esses CDs, colocava de vez em quando para escutar, mas influência direta totalmente não. Pois é, porque hoje você toca contrabaixo, né, na Orquestra Jovem. Inclusive, também falei de currículo logo no início, ele tem um super currículo, ó. Ele é contrabaixista, já participou da turnê na Alemanha, na República Tcheca, realizada em 2010, e turnê nos Estados Unidos, realizada em 2013, né? Muito legal, um currículo extenso também. Agora, o contrabaixo, como é que surgiu? Porque foi aí primeiro com a flauta e aí o contrabaixo. Foi na primeira reunião para apresentar o projeto, para apresentar a orquestra em si, saindo só do projeto de flauta. Eles apresentaram os instrumentos e eu vi um rapaz tocando contrabaixo e eu olhei, eu falei, é aquilo que eu quero, não é? Foi uma questão de amor à primeira vista. Eu ouvi todos os outros instrumentos, clarinete, flauta, violino, violoncelo, mas aquele me chamou mais atenção. Eu não sei se me chamou a atenção por causa do tamanho, que era um instrumento muito grande, era o instrumento mais chamativo que tinha, entendeu? Mas ele me chamou muita atenção, ele conseguiu me prender de uma forma. Uhum. Agora, professor, essa questão, por exemplo, dele já tocar algum instrumento, e aí fica a pergunta também para vocês, facilita um pouco no aprendizado assim, de outros instrumentos também? Eu acredito que sim. Não é? Na verdade, ele está aplicando um conhecimento musical a um instrumento. Evidentemente, cada instrumento vai te exigir técnica absolutamente diferente, não é? Mas uma vez que você tem o conhecimento musical, evidentemente, com uma certa dedicação, você pode conseguir êxito em outro instrumento. É muito difícil, muito raro pessoas que sejam excelentes instrumentistas em vários instrumentos, né? Uhum. Porque é uma profissão que exige uma dedicação imensa. Então, normalmente você escolhe um instrumento, né, que seja o seu instrumento e tenta ficar bom naquilo, né? Mas isso não quer dizer que você não consiga transitar entre outros instrumentos e também fazer um bom trabalho, né? Porque se a gente for pensar assim na família dos instrumentos, inicialmente, para ir direcionando, quantas nós temos hoje? Elas são classificadas mais ou menos como? Pois bem, isso depende muito, assim, normalmente quando a gente fala de família de instrumentos, a gente pensa muito na orquestra, né? Então lá na orquestra a gente vai ter as cordas, a gente vai ter os metais, a gente vai ter as madeiras, a percussão, enfim, né? Quando a gente fala de música popular, a gente olha muito, a gente tem muita coisa da corda, né? Assim, agora tem muitos instrumentos, agora você tem instrumentos virtuais, então assim, pensar em famílias, eu acho que eu acho que é mais interessante pensar quando a gente leva essa discussão lá para a orquestra. Então, se a gente for pensar o campo da música de uma maneira geral, não é? A gente tem aqui um teclado aqui que, dependendo da programação e da capacidade dele, ele pode ser qualquer instrumento, né? Que inclusive que a gente criar, né? Que não exista, eu posso dar um nome em qualquer instrumento a partir de uma regulagem qualquer que eu use, né? Legal, vamos continuar esse bate-papo aqui com a galera que eu queria apresentar para vocês no palco do Caleidoscópio, que vai fazer um som bem legal nesse programa especialíssimo. Lurex Queen Tribute estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada pela presença aqui no Caleidoscópio, valeu demais. Vamos começar apresentando essa galera? Apresenta pra gente. No vocal aqui. Eu sou o Reinaldo Amante, faço o papel do Fred Mercury. Muito bom. Super caracterizado. Dá uma levantadinha pro pessoal de casa já ver. Olha só, gente, produção especialíssima pro Caleidoscópio. Vamos lá, você é o? Fran Lurex, baixista. Baixista aqui com a gente. Na batera temos o Renato. E aqui do lado o? Felipe, Sejam todos muito bem-vindos. Agora eu queria conhecer um pouquinho da história de vocês, que vocês têm uma particularidade, assim, né? Exceto o Felipe, que não é autodidata. O resto, a banda inteira, como é que foi essa história? Conta pra gente. Bom, eu comecei a tocar violão por interesse de começar muito cedo a gostar de música, escutar música. Então, minha irmã tinha um violão, comecei a tocar em casa mesmo, assim, com revistinho, nos anos 80, que você comprava em banca, ia... Vamos falar nesse microfone aqui, que aí o pessoal de casa consegue te ouvir melhor. Vamos lá. Então, eu conseguia tirar, né, algumas músicas e comecei assim, sempre interessado em aprender. Né? Foi o violão mesmo, violão básico mesmo que eu comecei. E com aquele boom dos anos 80 de bandas tocando, me veio interesse com meus amigos na época, isso há muito tempo, de montar uma banda também.
fui começar a tocar e precisou de um baixista na banda. Na época eu queria tocar guitarra. Aí eu peguei o contrabaixo, tomei também gosto pelo contrabaixo, hoje gosto bem mais do contrabaixo, e continuei tocando. E depois de um bom tempo encontrei os meninos para a gente montar a banda, que está fazendo 14 anos esse ano. Que legal! Reinaldo e Renato são irmãos. Muito bacana. E aí, essa história de vocês foi semelhante também? Como é que foi isso? É bem parecida a história, porque a gente começa a querer tocar, assim, a copiar os ídolos mesmo, né, tal, e ver os clipes, tal, aí você começa a imitar. Aí em casa, normalmente, sempre tem um violão, aí começa toda a história. E eu comecei a tocar bateria, montando a minha própria bateria. Eu inventei tambores lá, panelas, até que meu pai teve dó e comprou uma para mim. Legal. Felipe, e a sua história? Sua história é um pouquinho diferente, né? Passa o microfone aí para o Felipe, por favor. O pessoal de casa poder escutar o Felipe. Felipe, você buscou, no caso, uma escola, né, para se profissionalizar. A minha história, quando novo, eu fiz aula de teclado, né, na escola que chamava Alegreto. E eu não gostava de teclado. Eu sempre quis aprender a tocar guitarra, né? Então, eu fiz birra, eu saí da aula de teclado, que eu não queria, eu tinha uns 5 anos de idade. E aí eu fiquei um bom tempo, assim, minha mãe falou, não, você saiu da aula, não te põe de novo, né? Aí eu peguei um violão, né, velho da minha tia, que ela falou, não, pode ficar para você. Comecei aprendendo sozinho. E quando eu fiz 18 anos, eu comecei a estudar mesmo, que eu vi que eu precisava de refinamento, que eu precisava de lapidar mesmo para mim seguir carreira com música, né? Que é um mercado muito exigente, né? Graças a Deus, eu acho que em Minas a música está crescendo muito, tem muitos artistas muito bons, né? Tem exemplos aqui hoje. Muito então eu comecei a estudar e buscar, né? Aperfeiçoar, né? Muito legal. Isso. Agora, você acha, aqui a gente já começou um pouco essa discussão, o aprendizado com um instrumento, especificamente no seu caso o teclado, você não tinha tanta afinidade com ele, mas tocava. Você acha que isso facilitou um pouco no processo de aprendizado aí de outros instrumentos? Com certeza, porque não é só o processo mecânico, não é só o técnico que você agrega, né? Tem a questão musical universal ali que você, né? A educação que você dá ao seu ouvido, ela passa para os outros instrumentos que você vai aprender, né? Bacana, muito bom. Vamos então ouvir um primeiro trabalho de vocês? Vamos lá? Para valer agora? Vou pegar o microfone aqui com o Patera. E vamos fazer um som para esse pessoal de casa. Vamos lá. Was waited down the street, been through way down on. No somebody sounds speak, chin gun ready go. Are you ready? Hey, are you ready for this? I'm heading to the end of the seat. Up the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one go, and another one go. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. How do you feel? I'm gonna get along without you when you're gone. You took me for everything that I had, kicked me on my own. I'm happy and satisfied. How long can I stand the heat? Up the doorway, the bullets river to the sound of the beat. Yeah, 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 yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one go, and another one go. Another one bites the dust. Hey, gonna get to do another one bites the dust. The failing ways to be the hand man and bring me to the ground. You can feel your teeth take us down and hit me when he's down. I'm ready, yes, I'm ready for you. I'm a stand, I'm on the field. Up the doorway, the bullets river to the sound of beat. Yeah, 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 yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one go, and another one go. Another one bites the dust. Hey, gonna get to do another one bites the dust. Yeah.